Olá, boa noite. Está começando aqui no canal 16 mais uma edição do programa Câmara Mulher. A minha convidada de hoje é a coordenadora do Projur Mulher e Diversidade, a professora doutora Josiane Petri Faria. Boa noite, Josiane, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. E nós vamos falar hoje sobre assédio, esse mal da qual muitas mulheres já foram vítimas. Ou podemos dizer até todas as mulheres, Josiane, em algum momento já sofreram assédio. Então, de acordo com pesquisas do IPEA, né, Instituto de Pesquisa Aplicada, 85% das mulheres relatam que já tiveram seus corpos invadidos, né, sem consentimento. E quando eles dizem corpos invadidos é por toque ou por um assédio verbal, que às vezes viola mais, né? Se tem uma cultura, sobretudo no Brasil, de que não é grave se você não é tocada. Só que quem já passou por uma situação, e como você diz, né, dá para se dizer que a grande maioria das mulheres já passaram sim, sabe o quão invasivo, né, e o quão destrutivo é uma situação de assédio. Um exemplo muito simples é qual de nós já não deixou de ir a determinado lugar ou atravessar uma calçada ou passar na frente de determinado lugar com receio de passar por uma situação dessas, porque é realmente muito invasivo e muito pernicioso. Uhum. Hoje, pela lei, o que a lei diz que é assédio, né, a lei brasileira? Então, o Código Penal brasileiro, ele fala no artigo 216A sobre o assédio sexual, né? Claramente é ali, onde diz que esse assédio significaria constranger alguém, né? Mediante artifícios, enfim, para obter vantagens sexuais. Porém, né, ele estabelece um critério, um requisito, que seria se prevalendo de uma situação hierarquicamente superior. Então, se entende que esse tipo penal, que esse crime do assédio sexual, ele se relaciona a situações em ambiente de trabalho. Como recentemente nós tivemos aí um grande movimento, né, internacional, talvez capitaneado aí pelas atrizes norte-americanas, né? Uhum. Mas além do assédio sexual, a gente sabe que existem outros tipos de assédio, né? O assédio moral, por exemplo, é tão grave quanto o assédio sexual. Sim, os tipos, né, ou a situação do assédio significa que você está sendo constrangida a uma situação com a qual você não consentiu, né? E aí, sim, no momento se tem falado mais sobre o assédio sexual, porém, o assédio moral, onde você é pressionado a produzir, por exemplo, né, além das suas forças, além das suas possibilidades, ou características físicas suas são tratadas, né, como brincadeira, né, quando na verdade essa brincadeira não é uma brincadeira, né, o agressor se utiliza desse elemento para tentar camuflar ou esconder a sua intenção de vulnerabilizar a vítima, se utilizando das suas características, se utilizando de algum elemento, se utilizando de alguma história privada, né, dessa vítima, enfim. E como é que nós poderíamos caracterizar isso, né, na legislação brasileira? Em muitas situações, você vai trabalhar com o assédio enquanto dano moral. Então, isso ficaria cobertado pelo Código Civil, né, pelas regras do direito civil, que representaria a possibilidade de uma reparação civil, ou seja, um pedido, né, judicial de desculpas, uma retratação ou ainda uma indenização. No entanto, na esfera criminal, por vezes pode se enquadrar como crimes contra a honra, como por exemplo a difamação, quando eu invento histórias verdadeiras, invento histórias falsas ou conto histórias verdadeiras ou ameaço de contar histórias verdadeiras, que aquela pessoa mantém na sua intimidade, na sua privacidade. Ou ainda, quando eu ofendo essa pessoa, se utilizando até mesmo de sua condição de raça, de gênero, de credo, né? E estabeleço sobre ela uma determinada pressão. Uhum. A gente vê muitas situações dessas hoje, infelizmente, nos locais de trabalho. Quando a gente fala do assédio, né, no local de trabalho, que muitas vezes os homens ou quem tem, né, uma situação superior à mulher
acha que pode cometer assédio, né? Como é que é essa situação hoje? O assédio, ele não é um delito de titularidade exclusiva, né, do homem em relação à mulher. No entanto, não é? O assédio sexual, o maior número de registros e de denúncias, mas o maior, quando eu digo, é realmente mais de 90% dos casos, as denunciantes são mulheres. O assédio moral no ambiente de trabalho, que pode conduzir até mesmo a uma demissão indireta, né, onde o trabalhador é forçado a se demitir por uma pressão de determinada pessoa que seja superior a ele, atinge homens também, só que em grande parte também é provocado por homens, né? Então, se for olhar estatisticamente, é um delito que é causado basicamente pela figura masculina, oprimindo outras mulheres ou oprimindo até mesmo outros homens. Além do local de trabalho, hoje também, infelizmente, a gente vê muitos casos nas escolas, os adolescentes sofrendo cada vez mais. E aí entra um agravante que muitas vezes os adolescentes não denunciam, né? Vocês têm recebido casos, né? Hoje, como tu vê essa situação? Quando se trata de vítima menor de 18 anos e for assédio sexual, nós temos um aumento de 1/3 da pena, né? Que é justamente pela vulnerabilidade dessa vítima, pela sua pouca idade, né? Então, por que não se tem o que a gente chama de subnotificação, né? O que seria essa subnotificação? Você tem X números de registros de ocorrências policiais, né, ou de denúncias às promotorias de justiça de assédio, mas se sabe que isso é um número inexpressivo face à realidade. O IPEA, de novo, alerta que um dos causadores, um dos motivos para essa subnotificação do assédio seria a tolerância social à violência contra a mulher, ou seja, aquelas justificativas de que sempre foi assim, de que tem que se resolver extraoficialmente, que uma conversa resolveria tudo, que o politicamente correto está dominando e você tem que ser forte e tem que suportar, a vida faz você reagir, né? Só que quando você vai observar mulheres, sobretudo mulheres de pouca idade, e você questiona, mas por que você não reagiu? Por que você não deu uma resposta no momento? A grande maioria alega que sente receio de uma violência maior, até mesmo uma violência física. Ou seja, a situação de vulnerabilidade é tão grande que você tem receio de utilizar do seu próprio poder e oferecer uma resposta imediata com receio das consequências, que podem ser sim uma violência ainda mais severa, ainda mais grave, ou, né, o receio de, em alguma situação, passar pela mesma pessoa e o constrangimento ser ainda maior. Tem sido tratado nesse ambiente escolar situações semelhantes, né, como o bullying, né? Ou seja, o conceito de bullying ele é muito mais amplo do que o conceito de assédio. Assédio é uma situação realmente bem específica, né? É quando você é constrangido a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em razão do comportamento do outro. Mais comumente se tem tratado do assédio sexual porque é aquele que mais afeta as mulheres, né? E ultimamente ele tem sido bastante visibilizado em razão de situações que já se imaginava ou já se sabia que acontecia, mas denúncias efetivas não se tinha, com receio efetivamente de um prejuízo, né? Até mesmo numa carreira, no trabalho, no estudo, né? Enfim. Recentemente tivemos o carnaval, teve uma campanha assim bem grande que era depois do não, tudo é assédio. Realmente isso se concretiza? Antes dessa campanha, nós tivemos uma campanha muito famosa no Brasil, que era Chega de Fio-Fio, né? Essa campanha foi precursora e foi a que abriu espaço e contextualizou esta campanha que viralizou no carnaval. O Chega de Fio-Fio alertou para o seguinte: não se engane, né? Você não está agradando, isso não é um elogio, você sabe que você não está sendo elogioso e as pessoas estão se sentindo mal com isso, né? Então, a partir daí,
qualquer interação sexual não consentida, seja ela física, verbal ou de outra maneira, é considerado crime e pode ser enquadrado em alguns dispositivos. Veja que, pensando numa situação mais severa, né, de assédio, o delito do estupro, no artigo 213 do Código Penal, desde 2009 ele fala, né, além da conjunção carnal, qualquer ato libidinoso. É que se tem por regra entender por estupro situações de violação sexual extremas. No entanto, o dispositivo, ao falar em atos libidinosos, ele abre espaço para que situações de interação sexual não consentida sejam enquadradas no dispositivo, onde a pena aí vai até 10 anos de reclusão. Aí vem uma crítica muito forte também, principalmente por parte dos homens. Bom, isso é feminismo, né? Ou também agora tudo é assédio, eu não posso nem elogiar que já é assédio. É cultural, né, esse problema, ainda falta uma conscientização por parte dos homens. Então, enfim, essa questão da tolerância social à violência contra a mulher, que o IPEA aponta, né, como uma das razões para a subnotificação, isso é muito sintomático. Porque, sim, né, ao longo da história, a construção da figura do homem, ela foi muito mais livre e muito mais permissiva. Se você observar, o elogio, ele não é equivocado. Mulheres também elogiam homens, mas os relatos de homens se sentindo incomodados com os elogios de mulheres são insignificantes. Por quê? Quando uma mulher elogia um homem, ela toma uma série de cuidados, né? Com o vocabulário que ela vai usar, a maneira como ela vai se colocar e em que ambiente ela está, a ver se aquele elogio efetivamente vai ser bem recebido. E ao menor sinal de que não foi agradável, um pedido de desculpas vem. Ao contrário da conduta masculina, que por vezes, quando observa um incômodo por parte da mulher, no máximo alega ter sido uma brincadeira e que a vítima não soube compreender. Então, se nós estamos num período em que tudo é assédio, não, mas é um período em que você se coloca na postura de ter de refletir sobre o seu comportamento. E a primeira pergunta é: eu estou sendo agradável? Eu vou realmente atingir aquela pessoa positivamente? É adequado o meu elogio? É adequado o meu elogio naquele contexto? Ou seja, nós somos educados para nos comportar socialmente. Só que, por vezes, a reflexão passa e a pessoa se comporta da maneira que ela deseja, sem se importar com o outro. Então, é um momento, não onde tudo é proibido, mas é um momento em que nós devemos, sim, parar para pensar. O que é adequado? Em que ambiente? Qual é a minha intenção? Então, sim, uma tomada de consciência, ela é realmente importante. E se você for tratar o feminismo, né, com a sua expressão mais ampla, que é a busca pela igualdade de gênero, sim, isso é uma expressão dessa busca. Ou seja, de tornar real essa igualdade já prevista constitucionalmente. Perfeito, doutora, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa. Em seguida, retornamos com outras informações aqui no canal 16. Está no ar o Câmara Mulher. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre o assédio. A minha convidada é a coordenadora do Projur Mulher e Diversidade e a professora doutora Josiane Petri Faria. No primeiro bloco, doutora, a gente falava sobre o que é o assédio, os tipos. Também começamos a falar sobre onde ele acontece, né? Não tem lugar para o assédio acontecer, né? Mas a gente tem visto cada vez mais casos hoje, por exemplo, no transporte coletivo. Isso realmente acontece. Infelizmente, sim. E veja, né, a notificação disso ou a exposição disso nas mídias é recente. Mas os relatos das mulheres, né, de que isso vem acontecendo e há muito tempo, todas nós acredito que já escutamos, né? E por que o transporte coletivo?
né? Algumas alegações são de que seria um ambiente hermético, um ambiente fechado, muitas vezes superlotado, onde você não tem oportunidade de sair, você não tem oportunidade de pedir ajuda, alguém, né, que possa resolver aquela situação, até porque o veículo normalmente está em movimento. Outras pessoas alegam que a mulher, né, teria provocado com a sua roupa, com o seu comportamento, a maneira como estava se acomodando dentro do coletivo. Esta segunda justificativa, ela é realmente deplorável, né, porque você, mais uma vez, culpabiliza a vítima. Independente da maneira como essa pessoa estiver trajada, né, estiver vestida ou a maneira como ela se acomodar no coletivo, não autoriza por si só, né, uma invasão. Então, nós tivemos alguns relatos bastante chocantes, né, de indivíduos que por dias seguidos se comportaram da mesma maneira, e algumas dessas situações onde não existe efetivamente o toque ou a abordagem sobre a vítima, por vezes são enquadradas única e exclusivamente no delito de ato obsceno, né, que também possui uma pena bastante reduzida. Ou seja, ainda é necessário se pensar e por vezes repensar como isso é enquadrado dentro de termos, né, jurídico-penais. Porque, veja bem, né, não é simplesmente você ser forçado a ver uma situação. Em algumas dessas situações, a conduta foi dirigida a uma passageira específica que estava ao lado desse sujeito, prensada contra a parede do ônibus, né? Então, ou seja, ela não tinha a oportunidade de dali se evadir, né? De dali escapar. E o quanto isso nos prejudica, o quanto isso nos coloca numa situação vulnerável, né? De tentar evitar. E por vezes nós não temos alternativas, ou seja, aquele é o transporte, aquela é a maneira de se deslocar para os ambientes que se precisa ir. Então, ou seja, há uma necessidade de rever o assédio, né? De rever o que seria ato obsceno e o que se considera efetivamente essa interação sexual. E aqui, veja bem, eu não estou colocando todas as apostas em uma tutela penal. A minha ideia nunca foi e nunca será resolver um problema dessa magnitude social criando mais um crime. Mas, veja, se neste momento nós não podemos prescindir, nós não podemos abrir mão da proteção jurídico-penal e ainda hoje o direito penal existe, então nós não podemos simplesmente negar e esperar que uma política pública de educação, de respeito aos direitos humanos surta seus efeitos. Nós não podemos colocar toda a responsabilidade dessa consciência em movimentos sociais ou numa educação informal. Para este momento, onde, além ou paralelamente a todas essas campanhas nacionais e internacionais, as mulheres ao mesmo tempo passam por situações como essas, e veja que não é delitos ou situações provocadas por pessoas sem conhecimento ou sem acesso à informação, né? Mas ainda não houve uma sensibilização. Então, para este momento, sim, nós precisamos dessa tutela, nós não podemos negar que o direito penal tem um compromisso social. A partir do momento que a gente nega que problemas sociais sejam problemas jurídicos, nós temos efetivamente um descrédito do ambiente jurídico. Então, veja só, se o direito não lida com problemas sociais, lida com o quê? Então, tem sim que assumir a sua responsabilidade social, que não é total, mas é parte dela. Claro. Cada caso é um caso, mas hoje qual é a pena para um acusado de assédio? Para o assédio sexual, de até 2 anos, né? Quando você fala de delitos contra a honra, você fala de até 1 ano.
Quando você fala de ato obsceno, 6 meses. Então elas são bastante reduzidas e existe a possibilidade, né, dependendo da vida pregressa do agressor, de uma substituição de pena, e efetivamente isso não levaria a uma privação de liberdade. Mas o que se pugna não é efetivamente pela privação da liberdade, mas a possibilidade de uma responsabilização desse sujeito. Claro. E quando o assédio acontece dentro de casa? Essa é uma questão muito importante de ser levantada, não é? Porque se discute muito sobre interações sexuais não consentidas fora do âmbito doméstico e familiar, né? Mas veja bem, né? Os estupros acontecem dentro dos lares. Então, se existe uma relação de companheiros, de marido e mulher, de namorados, onde as interações elas não são consentidas, o não também prevalece. Ou seja, a vontade das pessoas, a sua autonomia deve ser respeitada. A cobertura dessas práticas para o ambiente doméstico, felizmente nós temos a Lei Maria da Penha, que pode socorrer as mulheres que passam por essas situações dentro dos seus lares. De outro lado, a subnotificação é ainda mais grave nesse ambiente. Por quê? Existe um pressuposto de que seria mais difícil provar, ou uma crença, né, inválida e equivocada de que no ambiente doméstico isso seria permitido, ou que as relações conjugais autorizariam, né, ou que aquela velha história, né, que há muito já foi desmentida, de que é dever da mulher ceder à lascívia e aos desejos sexuais do companheiro. Não, não é dever da mulher, não é obrigação no casamento, não é obrigação numa união estável ou num namoro. As práticas e as interações, sejam elas sexuais ou não, para serem válidas e para serem legais, elas precisam ser consentidas, elas precisam ser permitidas. Qualquer forma de violência física, de grave ameaça ou de constrangimento para que elas aconteçam, existe ali uma situação de ilegalidade. Talvez nós ainda não tenhamos tipos penais perfeitos para o trato da questão, mas, de qualquer maneira, existe a tutela penal, mesmo que não suficiente, mas ela existe e, portanto, nós precisamos terminar com esse dado científico, né, levantado pela IPEA, de tolerância social para a violência contra a mulher. E como é que nós vamos ultrapassar essa tolerância, né? Com aquilo que você comentava, né? Com uma tomada de consciência, com a intensificação dessas campanhas, com a reflexão dos comportamentos, do comportamento da vítima, que não procura ajuda, que considera isso menos importante e que, portanto, incentiva o agressor a repetir aquela prática com ela e com outras pessoas, e também por parte dos agressores, que se autodesculpam na técnica, né, da brincadeira ou de que seria simplesmente um elogio. Então, buscar os órgãos de proteção, buscar as delegacias da mulher, promotorias de justiça, a rede de acolhimento, né, e atendimento à mulher, como, por exemplo, os conselhos municipais de direitos da mulher, as coordenadorias municipais da mulher, serviços como o Projur Mulher e Diversidade, né, que a Universidade de Passo Fundo oferece, são de extrema valia, porque nós precisamos visibilizar essas questões. Esses assédios no ambiente de trabalho não são uma tônica própria de veículos de comunicação de grande porte ou de atrizes internacionais. Isso acontece numa pequena empresa, isso acontece no nosso município, no bairro, no centro. Situações de ato obsceno, de violação, né, toque no corpo dessa mulher, palavras ofensivas, constrangedoras, isso acontece em ambientes jamais pensados. Então, ou seja, o comportamento, né, inadequado, ele não tem barreiras geográficas e muito menos temporais.
Perfeito, doutora. Eu ia perguntar já exatamente isso. Por mais que a mulher hoje não confie na lei para protegê-la, hoje existem inúmeras formas, os grupos de apoio, que tu citava antes, o próprio Projur. Hoje aqui em Passo Fundo, o Projur Mulher atende aonde? Como é que funciona para uma mulher denunciar um caso de assédio? Ela não pode fazer a denúncia no Projur, mas ela pode procurar auxílio, né, informação com vocês. Se essa mulher não procurou ainda uma autoridade pública, ela pode buscar o serviço do Projur Mulher, que é gratuito, né? Nós atendemos no Campus 3 da Universidade de Passo Fundo, ali bem no centro, todas as tardes. O atendimento nunca vai ser cobrado nada das pessoas. Se não houver intenção de se identificar, é possível nos buscar pelo telefone, né? 3316-8576, pelas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, que nós vamos orientar o procedimento para essa busca de proteção. O primeiro passo é sempre visibilizar a situação e jamais se sentir envergonhada. Quem tem que sentir vergonha ou constrangimento é o agressor. Se você não consentiu e não consentiu ostensivamente com aquela prática, não é não. A denúncia hoje, aqui em Passo Fundo, nós temos a Delegacia da Mulher, então também desmistificar um pouco essa questão de que a mulher vai chegar na delegacia, vai ser constrangida lá também, vai ser atendida por homens, já está mudando essa realidade? Evidentemente que sim, nós temos a delegacia especializada no atendimento à mulher, com uma equipe multidisciplinar. Hoje a delegacia conta inclusive com uma assistente social, é uma equipe formada em sua grande maioria por mulheres, treinadas para acolher e atender. Então, ou seja, os órgãos de proteção, eles servem para proteger. E se em algum momento, né, a vítima se sente mais uma vez violada, mais uma vez agredida, ela também tem mecanismos, né, de denunciar o mau atendimento pelas autoridades públicas. Doutora Josiane, nós vamos chegando ao fim do nosso programa. Hoje, então, falamos sobre assédio. Vou pedir mais uma vez que tu deixe o telefone e o endereço do Projur Mulher, né, para que as telespectadoras que estão nos assistindo também saibam mais uma vez onde procurar ajuda. Sim, o Projur Mulher e Diversidade, lembrando, né, nós atendemos mulheres e também todas as situações relacionadas à diversidade sexual, onde também se lida muito com a situação do assédio. Então nós atendemos no Campus 3 da Universidade de Passo Fundo, né? Em frente à antiga prefeitura. Exatamente, na Avenida Brasil, ali em frente à praça, né, do Teixeirinha, em frente ao museu. É de fácil acesso, atendimento gratuito. Temos Facebook, Instagram, e-mail e ainda atendemos pelo telefone 3316-8576. E na dúvida, se a pessoa ainda quer buscar uma informação fora do nosso horário de atendimento, é possível ligar para o Disque Denúncia, né? O 180, que também é uma chamada gratuita. Ótimo, doutora Josiane, muito obrigada pela tua participação, pelas informações que trouxe hoje aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade e pela oportunidade realmente de informar e nós fazermos parte, né, dessa consciência. Certo. Obrigada também a você de casa que esteve acompanhando mais uma edição do programa Câmara Mulher. Nós voltamos na próxima semana. Uma boa noite.